meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja começa para você. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no mistério da Palavra de Deus escrita, que nos inspira, nos ilumina, nos convoca à conversão neste caminho do Advento na direção do Natal do Senhor. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, você pode tomá-la agora. Vamos partilhar o texto de Marcos, Evangelho de Marcos, que é o evangelista deste ano litúrgico, que começamos no primeiro domingo do Advento. Vamos agora ler o texto do Evangelho que a liturgia vai utilizar neste segundo domingo do Advento. E então convido você a partilhar o texto de Marcos. Marcos capítulo 1, versículos de 1 a 8. Os primeiros versículos, portanto, deste segundo evangelho da nossa Bíblia Católica. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Voz de quem grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com João e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro na cintura e alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Ele pregava dizendo: depois de mim vem quem é mais forte do que eu. Eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, estamos lendo então os primeiros versículos deste segundo evangelho, o de Marcos. O primeiro a ser escrito, ali por volta do ano 70. Depois, um pouco mais tarde, vieram os textos de Mateus e Lucas. E ainda mais tarde, o último, portanto, a ser escrito, o Evangelho de João. Estamos então diante do texto mais próximo do evento pascal, do texto evangélico mais próximo do evento pascal. E aqui nos encontramos então no início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como escreve Marcos. E aqui nós, neste caminho do Advento na direção do Natal, vamos aprendendo com a palavra e com o apelo de João o Batista, João o Batizador. E aqui nos encontramos então com Marcos recuperando esta palavra de Isaías acerca de um mensageiro que viria antes do Messias para preparar o caminho do Messias e convocar a preparação e a conversão do coração. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João cumpre este papel. É o precursor, é aquele que vem antes do Messias e prepara os caminhos para a recepção do Messias. E essa recepção é feita não pela via da festa ou da preparação do ambiente externo ou de alguma outra coisa externa. Não.
A preparação para acolher o Senhor, o Messias que vem, se dá exatamente do lado de dentro, no coração. A preparação se faz pela via do arrependimento, da confissão dos pecados e numa nova vontade, numa nova proposta de vida. Aqui o texto de Marcos diz que João, no deserto, pregava um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, e todos iam a ele. Esta é a condição, portanto, para acolher o Messias de Deus. Trata-se de arrepender-se do caminho feito até então, sem Deus, ou na obscuridade, ou na ignorância, ou na resistência, e partir agora com um olhar de fé sobre essa presença nova, única, definitiva de Deus na história, através de Jesus Cristo, seu Filho ungido. A missão do Batista, de João Batista, portanto, é esta missão de preparar os corações. O texto de Marcos diz que muitos, ou toda a região da Judéia, os habitantes de Jerusalém, iam ter com João para ser batizados, confessando o pecado e tomando, portanto, uma disposição nova diante do novo de Deus na história. João, em outro lugar, vai exatamente apontar Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. De modo que se expressa aí verdadeiramente qual é a missão, o papel de João na história da salvação. Convidar a conversão. Conversão significa mudar o olhar, mudar o coração, ir numa outra direção. Agora, na direção deste Jesus de Nazaré, que realiza as escrituras proféticas e que é, portanto, ele, Jesus, o Messias, o Cristo de Deus. Assim como Jesus se identifica ali no início do Evangelho de Marcos. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Então aqui percebemos, meu irmão, minha irmã, que exatamente esta a finalidade de João no caminho da salvação, no caminho da história de salvação que Deus realiza conosco. Esta continua sendo, digamos assim, a finalidade da palavra de João nesse caminho, que nos prepara para o Natal, a celebração da primeira vinda de Jesus, e também nos prepara para a última e definitiva vinda. E estamos exatamente diante desta realidade humano-espiritual que nos prepara para celebrar o Natal e nos prepara para acolher Jesus que vem no último dia, como aquele que vai levar a história à sua verdadeira plenitude. Advento, portanto, é tempo de preparar o coração, o meu e o seu, pela via da conversão. Por isso é muito importante, meu irmão, minha irmã, nesse tempo do Advento que estamos vivendo, já entrando no segundo domingo e na segunda semana, é importante que nós nos dediquemos à Eucaristia. Se possível até, talvez sim, talvez não, em vista das dificuldades da pandemia, se possível até diária. Mas se não for possível diária, no domingo, dia do Senhor, ou se nem assim é possível, nos dias em que for possível, levando em conta as restrições da pandemia. Mas dedicar-nos à Eucaristia, como lugar onde o nosso coração é inclinado e ajudado no movimento de conversão. Dedicar-nos à oração, já que a oração nos aproxima de Deus, nos faz senti-lo, contemplá-lo, nos faz experimentar o seu amor, que nos convoca e nos acolhe depois da experiência do pecado. A oração certamente é um elemento importante no caminho do Advento. E também não podemos deixar de sinalizar a importância da leitura orante da Palavra de Deus. Essa que fazemos nos grupos de reflexão, e é muito importante que você
possa também fazer isso de alguma forma, sozinho aí na sua casa, quem sabe com os seus, ou com os seus vizinhos mais próximos, com os seus vizinhos do prédio, da vizinhança, da rua, se houver segurança para que isso aconteça, mas será muito importante que você também se dedique à leitura orante. Os textos que nós lemos na liturgia da igreja nos fazem pensar, sim, com muita beleza e profundidade, na volta de Jesus, o que isso vai significar para nós, lendo isso da própria boca do Senhor, dos textos da Sagrada Escritura, sobretudo do Novo Testamento, mas também dos profetas. Então a leitura orante vai nos levar a conhecer os desígnios de Deus, aqueles já realizados na primeira vinda, mas também aqueles que esperamos com fé, com alegria, com expectativa na segunda e última vinda. O Advento nos põe diante desta expectativa. Celebramos uma vinda que permanece e celebramos também uma vinda que aguardamos. A primeira, porque Ele está no meio de nós, Ele está conosco. Mas aguardamos também essa segunda. Ele é aquele que era, que é e que vem, como lembra o Apocalipse. E nós cremos que Ele virá e nos preparamos pela via da conversão do coração, ajudados pela Eucaristia, pela oração e pela leitura orante da Palavra de Deus, que ilumina os passos do nosso caminho e nos dá capacidade de discernir no meio de um mundo que precisa da luz do alto, a fim de que no nosso caminho nós possamos discernir o que é de Deus, o que lhe agrada, o que é bom, o que leva a Ele. Bebemos da fonte. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas. No coração deste tempo, tempo do Advento, tempo de preparação para o Natal do Senhor. Neste segundo bloco, meu irmão, minha irmã, quero visitar com você um dos livros litúrgicos, o Missal Dominical, para desse livro litúrgico importante, nós possamos tirar elementos da espiritualidade do Advento. É sempre bom fazer isto. Pode ser que aí na sua casa, ou na biblioteca que você frequenta, ou mesmo na internet, você possa mergulhar no mistério da espiritualidade do tempo do Advento. De modo que a gente vá vivendo esse tempo de preparação, não assim, a cada missa que chegamos e percebemos que há algo novo, uma cor nova, um sinal novo, como certamente teremos o sinal da coroa do Advento ao longo deste caminho de preparação, mas seria importante que você já antes, com tempo, com gosto, com sabor, pudesse, através dos livros litúrgicos ou até das informações que você possa capturar na internet, você possa então adentrar o mistério, a espiritualidade do Advento. Estamos, então, no segundo domingo do Advento. E até aqui já fomos, digamos, sinalizados em dois elementos importantes da vida de fé. O primeiro domingo nos fez pensar na vigilância. O segundo domingo, que é este que celebramos, cujo texto comentamos, nos fez pensar a dimensão da conversão,
da conversão que nos prepara para estar com o Senhor, para ir com Ele, para sermos contados entre aqueles da direita, vinde benditos do meu Pai, como ouvimos no texto da liturgia, da solenidade de Cristo Rei. Portanto, conversão é um elemento bonito e importante no caminho do Advento e é o tema do segundo domingo, como este que estamos vivendo. Depois, um outro tema importante é o tema do testemunho, dar testemunho da alegria que Jesus nos traz. Isso nós vamos experimentar um pouco no terceiro domingo. E, finalmente, no quarto e último domingo, vamos colocar o nosso olhar em Jesus e aprender dele a cultivar um coração pobre e vazio de si, imitando o próprio Jesus, mas também imitando José, Maria, João Batista e aqueles que vão compondo o presépio aí na sua casa e nas nossas igrejas. Então, perceba, meu irmão, minha irmã, que são elementos bonitos e importantes. Vigilância, conversão, testemunho, coração pobre e vazio. O Advento quer nos levar à vivência destes elementos, destas virtudes, destes sentimentos espirituais que devem estar na vida e no coração do discípulo missionário que está no mundo esperando Jesus voltar, que o reconhece presente na história. Ele está no meio de nós, porque nasceu da Virgem Maria em Belém, morreu na cruz, no Calvário, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, mas permanece conosco, em cada irmão, em cada irmã, de modo que aquilo que fazemos a eles, fazemos ao próprio Senhor, mas também cremos que Ele voltará, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E estamos nessa expectativa alegre. O Advento nos põe diante dessas duas vindas, a primeira e a segunda. E quem acolheu Jesus na primeira, não tem que recear a volta de Jesus na segunda, porque já estamos predispostos, dados e já o temos como alvo e foco da nossa fé, da nossa esperança. Ele é o sentido da nossa vida e nos ajuda a dar à nossa vida na história uma dimensão bonita, um horizonte que não se conclui no nada, mas que avança para dentro do mistério, do silêncio e da glória de Deus mesmo. Portanto, o Advento nos faz percorrer um belo caminho espiritual. E quero convidar você a não perder isto ao longo deste caminho. O Advento são 4 semanas, 4 domingos, e nesses 4 domingos, então, se nós temos lá na igreja ou em casa a coroa do Advento, a cada semana vamos acendendo uma das velas, que podem ser iguais na cor que elas tenham, ou também podem ter cores diferentes, cores que simbolizam as etapas da história de salvação. E será também bonito que você tenha aí na sua casa, quem sabe, uma pequenina coroa, que vá também sinalizando, sobretudo quando você se recolhe para rezar, para fazer leitura orante, para o seu momento de prece no final do dia ou no início do dia, você possa acender as velinhas que correspondem ao caminho do Advento e ali se colocar diante do Senhor que vem. E a sua oração já também predispõe o seu coração a isto. É importante que a coroa do Advento vá sinalizando o nosso tempo litúrgico, mas também vá sinalizando a nossa conversão, que não pode demorar, nem ser adiada, porque é importante vigiar, porque o Senhor vai voltar em dia e hora que nós não sabemos, como meditamos lá no primeiro domingo do Advento. No tempo do Advento, diz aqui a rubrica, no tempo do Advento, que é um tempo forte, não se canta o glória nas celebrações, mas se reza, se professa a profissão de fé, o creio em Deus Pai, como nós rezamos nas celebrações após a homilia. Há textos próprios para as leituras dominicais e para as leituras semanais, também textos divididos nos chamados 3 ciclos, A, B e C. Nós estamos no ciclo B,
Por isso, lemos São Marcos, lemos Mateus no ciclo A, lemos Lucas no ciclo C. Então, estamos neste caminho do advento, neste ciclo B, lendo, como lemos no primeiro bloco deste programa, um texto do Evangelho de Marcos. Também há prefácios próprios. O prefácio é aquela bela oração antes da oração eucarística, antes da oração da consagração. O prefácio, digamos, é um texto orante que nos coloca diante do mistério que estamos celebrando. Então, nós temos prefácios, não é, para as celebrações do advento, e esses prefácios, que são 4 textos, nos ajudam a entrar no mistério do Senhor que vem. A cor litúrgica do advento é o roxo. O roxo que quer simbolizar, sim, um apelo ao nosso coração. É Deus que nos chama à experiência bonita, importante da contrição do coração, a fim de que, arrependidos de nossos pecados, possamos confessá-los e assim tomar também a veste nova, a veste branca, que não só nos prepara para celebrar o Natal, mas também nos prepara, sobretudo, para estar com o Senhor que vem. E no nosso caminho, na nossa história pessoal, estará também a experiência negativa do pecado, da qual nós somos tirados pela fé em Jesus Cristo e confessando os nossos pecados no nome dele e bebendo da reconciliação que a sua morte redentora conquistou para todos. E no terceiro domingo do Advento, chamado Gaudete, podemos também usar o róseo, não é? Como em muitos lugares se usa, né? De modo que ali essa cor rósea usada na liturgia já sinalize, digamos, uma alegria maior em vista da proximidade da celebração do Natal do Senhor. Então, perceba, meu irmão, minha irmã, que é muito bom nós avançarmos na direção do futuro, também aí no ambiente celebrativo, sabendo o que estamos fazendo. Por que fazemos isto ou por que não fazemos aquilo? Por que rezamos esta oração, por que não rezamos? Tudo está dentro de um belo contexto, onde a liturgia nos ajuda com seus sinais, com seus símbolos, com aquilo que nos chega aos olhos, nos chega também ao olfato, nos chega aos sentidos, de modo que tudo na liturgia possa ser vivido, sentido, celebrado e nos convidando, portanto, a entrar no mistério de Deus, onde nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhum símbolo, nada será pleno e capaz de dizer tudo. Por isso, a liturgia vai enriquecendo a celebração do mistério com elementos que os nossos sentidos podem capturar e nos fazer pensar na beleza do mistério de Deus, na profundidade, no indizível deste mistério. Convido você, então, a avançar nesse caminho do advento, agora, com essa pequena explicação que você pode ampliar mediante os seus esforços e a sua própria procura de textos litúrgicos. Você pode também crescer na capacidade de viver o advento, não como algo desconhecido que você vai digerindo abruptamente quando chega na igreja, mas como algo que você já em casa, lendo as rubricas litúrgicas, você pode perceber, conhecer, para celebrar também melhor lá na sua comunidade. Convido você, então, e termino esse segundo bloco, se você puder, organize na sua casa a sua coroa do advento. Além do presépio, além da novena de Natal, a coroa do advento é um elemento, é um sinal bonito que nos acompanha também neste caminho que deve ser iluminado, como a coroa será, pela palavra de Deus, pela presença de Jesus, a fim de que, celebrando o Natal, Ele nos encontre convertidos, mais dele, e por isso também mais dignos de ir com Ele quando Ele vier na sua glória. No coração deste tempo.
superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja. Na tradição da igreja, meu irmão, minha irmã, em todos os tempos litúrgicos, vamos nos encontrar sempre com a presença materna, bendita, graciosa, terna de Maria. Também no caminho do Advento, na direção do Natal, vamos nos encontrar com a mãe de Jesus, que Ele quis também que fosse mãe nossa. Eis teu filho, eis tua mãe. Palavras de Jesus que nós nunca esqueceremos. Na tradição da igreja haverá sempre um lugar muito especial para a devoção a Maria, e não simplesmente por um afeto que o filho tem na direção da mãe, mas também aprendendo dela, a discípula por primeiro, aquela que acolheu Jesus no ventre antes mesmo de contemplá-lo com os olhos, antes mesmo de vê-lo como o ungido de Deus que agia com poder e falava com autoridade. Maria acolhe o Messias pela fé e já o experimenta poderoso, potente e capaz de causar naqueles que se encontravam com esta mãe grávida, levando o seu filho, o Santo de Deus, causar impacto naquelas vidas, como causou impacto na vida de Isabel, de Zacarias, certamente, e do menino que Isabel trazia no ventre, o precursor de que nós falávamos no primeiro bloco. Então, neste último bloco do nosso programa, queremos mais uma vez nos voltar para a Santíssima Virgem Maria. Aqui temos a sua imagem da Imaculada Conceição, que é exatamente a solenidade que vamos celebrar neste dia 8 de dezembro. Infelizmente, em muitos lugares, ainda com regime restrito de participação e de celebração. Aqui, na nossa Diocese de Divinópolis, é a festa da nossa padroeira diocesana, que neste ano, infelizmente, vamos ter que celebrar de modo muito restrito, até porque o Santuário Diocesano atrai pessoas de muitos lugares, o que imaginamos não seja bom nesse momento de pandemia. Nós queremos pedir a ela que cuide da nossa gente, do nosso país, do mundo inteiro, dos seus filhos e filhas, até daqueles que, não sabendo enxergá-la como nós, cristãos católicos, até destes nós pedimos que ela cuide, porque ela é mãe de todos, não só daqueles que a amam ou daqueles que conseguem enxergá-la como a bendita e a santa de Deus, mas é mãe de todos. Pedimos a ela então que cuide da nossa gente. Ela é a Imaculada Conceição, concebida sem pecado, e já sinaliza aquilo que seremos ao final, também nós, imaculados, sem mancha, portadores da veste branca e da palma da vitória. É assim que imaginamos-nos no céu junto de Deus, e Maria já é imagem e modelo desta igreja triunfante para a qual nós caminhamos pressurosos no caminho da história até que Jesus volte e nos leve com ele. Então dizemos a Maria com muita fé e com muita devoção: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, que confiamos em vós. Na tradição da igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação.
Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para